Que vídeo massa vai ser esse? Hoje eu vou ler minha redação para vocês, a redação que eu tirei 960, e vou explicando quais estratégias eu usei para fazer ela, para que vocês também consigam aplicar nas redações de vocês. Eu tô até meio gótica hoje, né? Porque para fazer redação a gente tem que ser meio do mal, a gente tem que ter as manhas. Por quê? A gente tem que oferecer para o corretor da nossa redação aquilo que ele quer ver, aquilo que ele está procurando. Mas antes, você já está inscrito no canal? Se você não está inscrito, se inscreve ainda, deixa o like nesse vídeo. Vão ter outros vídeos aqui no canal sobre redação, que eu vou estar explicando para vocês como construir uma redação que tenha capacidade, né, de tirar uma nota alta no Enem, que eu sei que muitas vezes quando a gente está tentando um curso concorrido, a gente precisa de uma nota alta. O tema da redação de 2018, vou ler aqui para vocês, era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu vou ir lendo a minha redação, eu tô até com o celular aqui para acompanhar, e vou ir colocando ela na tela para vocês lerem junto comigo. Começando. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, foi eleito após uma campanha polêmica, a qual foi denunciada por roubo de dados de usuários do Facebook. O que eu fiz aqui, gente? Eu trouxe uma contextualização, tá? Uma alusão. E essa alusão vai ser interessante eu ter usado ela já na introdução, porque eu vou conseguir retomar ela. Ela vai fazer parte de um dos meus argumentos que vocês vão ver mais pra frente, tá? Continuando o parágrafo, então. Desse modo, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet é algo preocupante, pois as pessoas não sabem que isso acontece e que pode influenciar decisões importantes na sociedade. O que eu fiz nessa segunda parte do parágrafo? Uso de conectivo, vocês têm que usar conectivos no Enem, tá? Depois eu fiz o quê? Eu trouxe o tema, né, que era a manipulação do comportamento do usuário por controle de dados, e coloquei algo muito importante que vocês têm que fazer no primeiro parágrafo. Eu uso isso, sempre usei nas minhas redações e aconselho todo mundo a usar, que é deixar explícita a tese que vocês vão usar, tá? E o que é a tese? É o ponto de vista que eu vou defender aqui no texto. Eu coloco já os dois argumentos que eu vou desmembrar nos próximos dois parágrafos. Então já está explícito aqui nesse primeiro parágrafo qual a minha tese e vocês vão ver que agora elas vão estar presentes nos próximos parágrafos. Continuando então, segundo parágrafo. Nesse sentido, uso de conectivo, tá? Observa-se que escolhas pessoais são cerceadas, gerando graves consequências, na introdução para o parágrafo. Como é o caso das eleições presidenciais supracitadas, ou seja, que eu acabei de retomar já o que eu usei na contextualização. Então, a minha contextualização não ficou solta, ela foi retomada depois. Isso é interessante porque vai deixando o texto redondo. Visto que as informações dos participantes do Facebook foram roubadas através, olha esse através, gente, foi o meu erro do texto, um dos erros de gramática que eu tive. Já vou explicar agora aqui. Os 40 pontos que eu perdi na redação foram na competência 1, que foi a competência, que é a competência, né, que avalia a gramática, ortografia e tal. E eu realmente não estudei pouquíssimo de gramática e ortografia, essa questão assim, eu não me debrucei sobre ela. E foi exatamente aí que eu perdi os pontos, os 40 pontos, eu já imaginava que isso iria acontecer, tá? Como vocês podem ver, através de uma palavra simples, boba, e era um erro que eu cometia sempre e eu não consegui corrigir nem no dia da prova. Essa desgraça da gramática, assim, ó, até hoje não sou boa nisso, tá? Mas então vamos continuar. Foram roubadas através de um aplicativo dentro da plataforma e posteriormente encaminhadas para a formação de um banco de dados, o que permitiu a criação de propaganda política extremamente específica para cada eleitor, beneficiando Trump. Esse foi o desenvolvimento, né, do meu parágrafo de desenvolvimento, porque eu costumo fazer assim, gente. Cada parágrafo ele tem que ser completo em si mesmo, né, os parágrafos de desenvolvimento. Então ele tem uma introdução, vocês podem observar ali que eu coloquei uma introdução do parágrafo, tem o desenvolvimento do parágrafo e agora vai ter uma conclusão do parágrafo. Assim como com dados precisos, decisões puderam ser manipuladas, interferindo nas eleições. Vocês podem observar que eu usei o argumento, que eu estou citando, trazendo referências de outra área do conhecimento aqui, e que o parágrafo ficou redondinho, né, tirando os erros da competência 1 que eu tive. Agora, o parágrafo do segundo desenvolvimento. Entretanto, muitos problemas dificultam a resolução do impasse. Essa frase, para quem assiste o canal da Débora Ladin, é clássica, né? E eu uso muito essa estrutura que ela explicou lá no canal dela para fazer as redações. Eu tô preparando um vídeo sobre como montar a redação e vou trazer nos próximos dias para vocês. Mas já tô citando aqui que essa estrutura que eu uso é ela do canal dela e eu gosto muito, que é o quê? No primeiro parágrafo de desenvolvimento você explica o problema e no segundo você coloca o que impede esse problema de ser resolvido. Inclusive essa frase aqui é uma frase que ela usa bastante lá no canal, tá?
Uso de conectivo, interligando os parágrafos, muito importante. Agora vamos continuar, né? Segundo uma reportagem publicada no portal de notícias da Globo, G1, grande parte dos usuários não leram os termos de adesão existentes para a elaboração de perfis nas redes sociais, pelo fato de serem de difícil leitura. O que eu fiz aqui de novo, gente? Foi o meu segundo argumento. Esse argumento já estava presente na tese, que era qual? Que era dizer que as pessoas não sabiam que isso acontece. E agora eu tô explicando com provas, né? Por que elas não sabem que isso acontece, que os dados delas são usados, são roubados? Porque elas não leem sequer os termos de adesão dessas plataformas que elas estão usando. Eu consegui puxar esse argumento que eu trouxe lá na tese, eu tô provando ele aqui. E a minha prova, que é o que eu sempre digo que tem que trazer referências de outras áreas do conhecimento, meu repertório, foi uma reportagem que eu li em algum momento no G1, no site do G1, sobre o fato de que as pessoas não leem esses termos de adesão. E todo mundo sabe que a gente realmente não lê, né, gente? Então, é isso. E como vocês podem ver aqui, não é nada extraordinário, não é teoria de filósofo, não precisa ser nada extraordinário para vocês trazerem como referência. Quando vocês leem uma notícia que é interessante, vocês podem usar como referência. Então, tudo isso é válido. Pode ver que era uma notícia simples. Não era nem o título da reportagem que falava sobre termo de adesão. Era uma parte lá da reportagem que falava sobre isso. Eu lembrei e coloquei aqui como um repertório. E foi muito importante, porque todas as outras competências, que não a competência 1, eu tirei 200 pontos. Então, eu consegui cumprir os critérios de todas as outras competências. Agora, finalizando o parágrafo. Dessa forma, sempre os de conectivos, usem sempre. Os sujeitos não estão cientes que seus dados podem ser utilizados, inclusive roubados, o que dificulta a tomada de medidas de segurança por parte desses. Fechamento do parágrafo, embasando o meu argumento que eu trouxe já desde a tese. Agora, o último parágrafo. O último parágrafo, vocês podem ver que ele é um pouco maior que os outros. E eu sempre tentei deixar bastante espaço para o último parágrafo, porque a proposta de intervenção, somente ela já vale 200 pontos. E tu tem que estar atento a ela, porque se tu cumprir exatamente ali que tem que ser colocado, tu vai tirar esses 200 pontos, tá? E agora vamos ler então como ficou. Em suma, conectivo, é inegável a relação entre a desinformação dos usuários e a manipulação que o controle de dados pode exercer em decisões sociais, sendo preciso uma tomada de atitudes, tá? O que eu fiz aqui? Eu retomei a minha tese, porque na tese foi exatamente isso que eu falei, que as pessoas não sabiam, né, que os dados delas estavam sendo roubados, inclusive é esse o problema que eu vou resolver agora na proposta de intervenção, e que esse comportamento, né, estava sendo manipulado, como foi a questão da campanha do Trump. Seguindo agora, qual foi a minha proposta de intervenção? Para tanto, o Departamento de Comunicação da Presidência da República, por que eu citei esse órgão tão específico? Porque ele é o meu agente, ele em conjunto com as empresas de redes sociais, tá? Vou continuar aqui para vocês verem. Para tanto, o Departamento de Comunicação da Presidência da República do Brasil deve produzir, em conjunto com as empresas de redes sociais, um padrão mais claro e atrativo dos termos de adesão às plataformas. A ação será executada por meio de imagens e textos resumidos sobre o uso que é feito dos dados, as quais serão exibidas na hora da criação da conta e novamente a cada ano, a fim de que todos vejam e se informem sobre os entraves existentes no uso das redes sociais. Dessa maneira, tá, depois eu continuo. O que eu fiz aqui, gente? A minha proposta de intervenção teve agente, teve explicitamente qual era a proposta de intervenção, que seria essa criação, né, desse novo padrão. Deixei bem detalhado, teve detalhamento, ó, por meio de que? Como, é o como, né, da proposta de intervenção. Por meio de imagens e textos resumidos, que serão exibidos na hora da criação da conta e novamente a cada ano. Por que isso? Porque eles querem que essa proposta seja detalhada. Esse é o quinto elemento da proposta de intervenção, que tem que ficar muito claro para vocês. Essa proposta tem que ser detalhada, então tem que escolher alguma coisa ali no meio para você detalhar. E qual o objetivo disso tudo? Que as pessoas possam se informar sobre os entraves existentes no uso das redes sociais. Então aqui eu fechei, digamos, o que eu estava dizendo que era um problema, entende? Ficou redondo. Eu falei que as pessoas não sabiam que isso acontecia e agora eu estou fechando com um jeito de amenizar esse problema, não sei se vocês me entendem. É uma coisa simples, é uma coisa boba? Mas na verdade a proposta de intervenção você não vai solucionar 100% do problema, você tem que propor alguma coisa que vai ajudar naquilo ali. Então o que eu fiz aqui foi isso, tá? Finalizando, né?
Dessa maneira, busca-se diminuir as consequências que o controle de dados na internet pode trazer aos indivíduos e à sociedade. Uma frase aqui para fechar o texto e para retomar tudo que eu já falei, de certa forma, né, dizendo que tinha consequências esse uso de dados para as pessoas, para as sociedades, com a manipulação do comportamento delas. Foi com essa redação que eu tirei 960 no Enem e foi a redação que me fez entrar para a medicina. O que eu quero que vocês observem? Que eu perdi 40 pontos na competência 1. Por quê? Porque realmente eu já imaginava isso. Minha competência 1 não é forte. Mas eu tive sim um uso da norma culta, eu fiz argumentação, eu trouxe repertório, eu fiz uso de mecanismos linguísticos, que é os, né, dentre eles conectivos, que eu citei bastante. Eu fiz uma proposta de intervenção detalhada e é isso que vocês precisam fazer no texto de vocês. O meu texto do ano anterior, comparado com esse aqui, teve mudanças sutis, gente, mudanças sutis que fizeram eu sair dos 820, acho que tinha sido minha nota, para os 960. Se vocês quiserem também um vídeo sobre essa comparação dessas duas redações, eu posso trazer aqui para vocês e mostrar como foram coisas pequenas que fizeram a minha nota ter um salto tão grande e tão importante. Se inscreve aqui no canal, dá o like no vídeo, comenta se ficou alguma dúvida e vamos conversando, tá? Beijo e quero ver quase 1000 ou 1000, tá? Nessa redação aí que vocês vão fazer.